Sejam bem-vindos. Aqui vai ser uma conversa para conhecermos um pouco mais da história de Francisco Ferreira Xixi. E não só a história dele, mas principalmente a história por trás do Instituto Esperança em Areis, do Centro Eurípides Barçanufo e do Núcleo Espírita Irmã Sheila no quilômetro 6. Essa vai ser uma conversa um pouco mais sobre assistência, doação, vida, humildade, bondade e transformação. E aqui eu apresento Francisco Ferreira Xixi, esse homem que pôde transformar milhares e milhares de vidas. Francisco, são 6 filhos, 20 netos, 8 bisnetos e milhares de crianças e de adolescentes que tiveram a vida transformada pelo Senhor. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bem, sou Francisco Ferreira Xixi, sou espírita, militante, sempre através dos estudos me aprofundei, senti a necessidade de praticar aquilo que está no Evangelho de Jesus, ajudar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Então nós começamos em 1980, nós pertencíamos ao núcleo, ao albergue noturno de Natal. E sempre no Natal distribuímos com a equipe do albergue noturno cestas básicas. E fomos fazer uma visita a várias favelas para identificar a melhor favela, a favela mais necessitada para receber. E chegamos em frente ao Ceasa, identificamos uma favela com 100 barracos, o chão de areia e era feita, levantada com palhas de papelão e tudo que encontraram na rua. Isso era... E só um vão. Isso era início dos anos 80. Início dos anos 80. Dezembro dos anos 1980. Então, a gente se sensibilizou dentre as favelas visitadas. Então, o grupo, voltamos para o albergue noturno e o grupo optou por distribuir a cesta básica lá na favela. E nós nos identificamos tanto com a favela, além da cesta básica, começamos a melhorar a vida deles, levando filas de bala, cestas básicas, colchões, lençóis, remédio. E começamos a evangelizar, fizemos bancos improvisados, um banco de madeira para improvisar a evangelização no meio da favela, no meio da rua, da areia. Então, tanto o adulto como a criança e o jovem, para passar os conhecimentos da doutrina espírita com princípios transformadores, com princípios de básicos que pudesse tocar no coração dele, não a doutrina espírita somente, mas princípios que pudessem mudar de vida, que tivesse outro sentido da vida. Esse foi o objetivo maior. E aí passamos 3 anos evangelizando na favela. Então, depois de 3 anos foi que ela foi para Felipe Camarão, do quilômetro 6. Então quer dizer que naquela época, né, a gente está falando de um período de muita pobreza no Brasil e de muita imigração, né? Muitas famílias vinham do interior do Rio Grande do Norte para Natal e não tinham onde morar e acabavam indo morar ali naquela região de Felipe Camarão, que era quase a entrada da cidade, não é, para quem vinha do interior. Porque Parnamirim não havia asfalto. A estrada de Macaíba ligando Parnamirim não existia. O asfalto era ali, pelo quilômetro 6. Então essas famílias começaram a chegar ali na favela do Ceasa. Posteriormente elas foram para Felipe Camarão, não é? Parte dessa favela do Ceasa especificamente foram para quilômetro 6. Isso, quilômetro 6. E as outras favelas de Felipe Camarão que a gente passou a conhecer, depois da experiência em frente ao Ceasa, nós visitamos outras favelas, 7 favelas de Felipe Camarão. Que estavam programadas também para o programa Promorar 2, Promorar 1, Promorar 2,
onde ia o pessoal da favela e depois destinaram para o quilômetro 6. Aí chegando lá, o senhor disse nessa conversa inicial que tivemos, a gente tinha muita criança que não tinha documento, muita criança que era analfabeta. É isso? Com a mudança das leis trabalhistas, em 85, 86, houve uma migração muito grande das famílias, porque foram dispensados, moravam nas fazendas e foram dispensados, não tinham carteira assinada, nem o agricultor tinha condições na época de assinar carteira. Sim. Então muitos migraram para Natal. E Felipe Camarão, como sendo a entrada de Natal, e tinha um vasto espaço, como se fosse devoluto, as terras, né? E eles foram assentando lá, 7 favelas de Felipe Camarão. Pobreza imensa. Todos analfabetos, todos. Da faixa etária de 7 a 15 anos era analfabeto. E aí o senhor começou uma saga, né? Uma busca por um terreno ali em Felipe Camarão. Conta um pouco dessa história. A gente após o envolvimento com a favela do Ceasa, então cresceu também, e a gente soube que ia para quilômetro 6, nós começamos a evangelizar nas casas de Felipe Camarão, levar o evangelho. E aí passamos a ser conhecidos, cada semana era uma casa. E aí nós fomos nos adentrando, conhecendo as favelas, e vimos a necessidade da escola, que Felipe Camarão só tinha uma escola, não dava nem vencimento à população normal de lá. Então, com essa nova população de 7 favelas, então nós sentimos a necessidade grande de alfabetizá-lo. Porque quem passasse de 8 anos na época, esperaria até 18 anos, quem passasse de 8, a escola não recebia. Tinha que esperar o supletivo, 18 anos. Era um espaço muito grande, que as crianças não iam receber conhecimento, e o caminho seria a marginalização, com certeza, né? Sim. Grande parte deles. E aí nós pensamos em construir uma escola. A escola Eurico Passanufo, que até hoje existe, atendendo 450 meninos, crianças e jovens. E aí o senhor falou que começou essa luta, né? Lá nos anos 80 ainda, nessas 7 favelas, por uma busca de uma doação de terreno e de parceiros, né? Como foi isso? Bem, para se construir uma escola, precisa de muito dinheiro. Verdade. Uma escola com 5 salas de aula e toda aquela estrutura de cozinha, refeitório. A nossa tinha refeitório que muitas escolas do estado não tinham. E aí tem escola que não tem hoje ainda. Sim. A escola completa. Nós precisávamos de recursos. E nós não tínhamos recursos. Nós sempre enfrentamos as coisas, acreditando primeiro em Deus, segundo nos homens de boa vontade. E aí fomos encontrar homens de boa vontade, como Paulo de Paula, como Dr. Leidson, Dr. Leidson Matias. Dr. Leidson Matias, vamos encontrar Manuel Lopes, do Armazém da Caridade, e fizemos grandes feiras de pichincha. Isso. E José Augusto da Costa José também, Augusto né? da Costa, que não podemos esquecer, que foi um braço forte. Isso. E em seguida, as cestas básicas, aliás, nós precisávamos de muito mais recursos, né? Sim. E fomos em busca de quê? De bater as lojas de Natal, Alecrim e cidade, em busca daquela mercadoria que tinha um pequeno defeito, para fazer feira da pichincha. A maior feira da pichincha já feita em Natal foi no nosso tempo. Rodeou toda a praça do Alecrim, cheia de barracas e lotada de mercadoria. Apuramos dinheiro que deu para construir grande parte da nossa obra. Que bacana, que bacana. Conhecido por os empresários de Natal. Que bacana. E aí vocês conseguiram, né, uma doação do terreno, né, 3.500 metros quadrados, e com apoio de Paulo de Paula, Manuel Lopes, Dr. Leidson Matias, Zé Augusto da Costa e outros tantos,
a gente conseguiu, o senhor conseguiu, né, a realização desse sonho que seria a escola, não é isso? Isso. Então, o sonho era construir a escola, o templo, fundamental, também para nós, espírita, e a escola fundamental porque os meninos de 7 a 18 anos, ou 15 anos, analfabeto. Sempre tiveram essa identificação. Não tinham tênis para comprar, não tinha dinheiro para comprar tênis, comprar roupa, né? Não tinha dinheiro para nada. Então, eu como professor, de formação de professor, eu disse, vou construir uma escola. Não sei como, mas Deus vai ajudar. E aí, um contato... Desculpe. Imagina. Dos contatos que nós tínhamos, nós conseguimos contactar com o engenheiro que estava com um projeto da Secretaria de Agricultura do Estado, projeto solo de cimento, que era construir paredes com formas de tábuas só com barro e cimento. Isso deu foi um sucesso muito grande. Inclusive a experiência deles foram construir a escola. E construir toda a escola com esse sistema. Sem um custo, nada de custo para a gente pagar. Eles pagavam o material e pagavam também os custos os funcionários eram deles, né? Engenheiro, etc. Foi uma grandeza para a gente. Mas aí faltava o quê? A cobertura de telha, madeira por um sacrifício para ver da Pichicha a gente conseguiu. E as telhas, nós tivemos conhecimento que as telhas do Isabel Gondim iam mudar as telhas, eu usava telhas inglesas, né? Sim. Chamada telha inglesa. Então, e eu jogar isso fora, né? Então nós conseguimos com o diretor, estamos em 2 caminhões de telha, chamamos as mulheres para lavar as telhas, né? Da comunidade, que ia se beneficiar. E conseguimos então a cobertura da escola. Perfeito. E aí veio uma história de um sonho, né? Conte aí um pouco mais, que sonho foi esse que o senhor teve? Eu estava atrás do templo, sentado um dia, 3 horas da tarde, fazendo minhas meditações, né? E pensei assim, senhor, como é que nós vamos conseguir funcionar a escola? Qual o caminho? E como se fosse uma voz, não era voz, eu não escutei voz, mas um pensamento. Convido o secretário de Educação do Estado e do município, no mesmo dia, na mesma hora, para estarem aqui. Eu digo, meu Deus, isso é impossível, né? Deus dizendo comigo, né? Mas como nada para Deus é impossível. E logo depois conseguimos essa vitória. No mesmo horário, no mesmo dia, por incrível que pareça, o secretário de Educação do Estado e do município compareceram ao local. E numa conversa amena, a gente decidiu logo. O secretário, depois de se impressionar com a obra e uma escola no bairro daquele, sem o Estado ter escola no local para atender esse pessoal, o secretário do Estado, da Educação do Estado, afirmou, eu dou os professores. 5 professores. Né? E aí a prefeitura, o secretário da prefeitura disse assim, eu dou material da cozinha, os funcionários e todo equipamento, né, para a cozinha. Então fiquei muito feliz e a gente já começou a instalar tudo. Pouco tempo depois, em 82, 83, segundo semestre de 83, começou a escola. Fizemos uma conclamação fizemos uma reunião com os pais e a dificuldade dos pais muito grande, e aí vem a outra etapa, né? A outra etapa dessa conversa, os pais diziam, nós não temos títulos, os meninos não têm, aliás, registro. Nós não temos dinheiro para comprar fotos, nós não temos dinheiro para comprar tênis, as chinelas às vezes é uma de uma cor, outra de outra. Então nós dissemos a ele,
tem problema nenhum. Vocês vêm de roupa limpa, não interessa se está rasgada a roupa, o importante é estar limpa, o processo educativo, né? Isso. A roupa está limpa. O tênis, a chinela pode ser de uma cor, pode ser de outra. Se não tiver chinela, vem com o pé no chão. O importante é você entrar na escola. E a questão do registro a gente trata depois. A gente tinha parceria com a LBA, fizemos essa parceria com a LBA e conseguimos o registro e comprar as fotos. Que maravilha. Então quer dizer... Um total de 350 alunos de 7 a 15 anos. Quem passava de 8 anos teria que esperar o supletivo com 18 anos. Perfeito. E aí o senhor conseguia, ano após ano, alfabetizar 350 crianças, é isso mesmo? 350 crianças. É um trabalho imensurável, né? E eu ouvi dizer que a escola ela tinha algumas regras, né? Que regras eram essas? Regras disciplinares importantes. Por exemplo, para entrar na hora tocava para abrir o portão, as professoras teriam que estar no portão, para que pegasse sua turma, primeiro fazia uma fila e caminhava na fila até onde estava hasteada, aliás, onde ia ser hasteada a bandeira do Brasil. É hasteada a bandeira, cantado o hino nacional, nossa pátria, né? Isso. Valorização da nossa pátria e também valorização do nosso Deus, né? Rezava o Pai Nosso. Ainda hoje funciona, mesmo com a parceria com o Estado, esse foi para o papel, essa orientação, e eles cumpriram até hoje. Regras básicas, né? Cívicas. Cívica, né? Isso. E que são muito importantes para que o caráter seja moldado, né? Aquela coisa, todo tipo de regra que é cumprida ajuda a formar o ser humano, ajuda a formar o cidadão, né? E a gente dava aula, eu como professor, não tinha matéria específica, eu era o diretor, né? Mas a gente dava aulas educativas com relação a ética, a cidadania, o combate à droga, sim, combate à droga, orientações para evitar brigas, sim, né? E outras orientações importantes na construção da mulher e do homem de bem do futuro. Era a nossa proposta. Perfeito. As famílias, né, que colocaram seus filhos para estudar, fazer alfabetização, sentiram a necessidade de um berçário. E aí o senhor prontamente atendeu. Como foi isso? O Felipe Camarão era o campeão estadual de mortalidade infantil na época. Tristeza. Pobreza extrema. Então nós tivemos a ideia de tomar um berçário para salvar algumas crianças que estavam morrendo. Era muito grande o número de mortes. Ele era o campeão estadual de mortalidade infantil e conseguimos construir 20 berçários. E nós recebemos 20 crianças até com 20 dias, 30 dias de nascido. Sim. O terceiro segundo grau de desnutrição. Nossa. Onde minha esposa, Maria Alice, né? E o auxiliar dava na conta-gota, na mamadeira, aliás, na seringa, para combater a fraqueza da criança, que não tinha mais nem coragem de mastigar. Nossa. Ou de engolir o alimento. É extremo. E aí nós passamos vários anos com essa creche, depois ampliamos essa creche para meninos de 4 a 5 anos. E ver um trabalho como esse, né, gerando frutos, né? Porque quantas e quantas crianças que um dia passaram por isso, hoje estão aí, né, contando história. Exato. E, por incrível que pareça, a história, hoje é a vez diretora, que vai ser a diretora, foi aluna da escola. Olha que história linda. Então, a contribuição que nós demos para a creche e a escola do Felipe Camarão foi muito grande.
É o respeito que a gente tinha pelas famílias. Visitava as favelas, entrava nas casas, entendeu? Recuperava barraco, Sim. com a ajuda do Lar Fabiano de Cristo. Interessante é que a escola, o berçário, a escola, né, virou berçário, depois abriu-se a pré-escola para 150 crianças e esse acompanhamento, né, com essas crianças e adolescentes foi muito importante para que essa comunidade de Felipe Camarão prosperasse, não é mesmo? Sim, a formação, né, do jovem, da criança, ter um outro roteiro de vida, né? Pudesse assimilar aqueles conhecimentos que nós estávamos sendo oportunizados para eles e eles pudessem, digamos assim, construir uma sociedade mais, digamos assim, sociedade Mais justa, mais talvez, justa, né? né? Uma sociedade mais justa. Isso. Uma sociedade, lembrando o seguinte, que eles sempre diziam, nos nossos grandes encontros com eles, dos jantares que a gente fazia, eles diziam, graças a esse trabalho nós somos gente. Olha aqui. Consequentemente, diminuía a violência, né? Esse trabalho contribuiu para diminuir a violência, porque eles diziam sempre que tinha gente que lembrava dele, do nosso trabalho. Nós nos lembramos dele, né? Perfeito. Isso ficou fixado na mente dele e da criança que foram crescendo. Perfeito. Ouvi dizer que pouco tempo depois teve um sonho, outro sonho, dessa vez de Maria Alice, com um lugar novo, um lugar diferente. Você lembra dessa história? Sim, a gente, depois de 2 anos da escola construída e funcionando, né? O diretor da escola, 10 anos, e aquele pessoal que nós começamos a evangelizar na Ceasa, sem barracos, batido, o chão de areia, batido não, era chão de areia mesmo. Só um vão. 6 famílias morando num vão. Todas as coisas que aconteciam num vão. E ela foi deslocada para, ao invés de ir para morar, Felipe Camarão, o prefeito resolveu mandar ela para o quilômetro 6. E aí a gente, o que fazer agora? Acompanhamos mais de 2 anos de acompanhamento do SEASA, quando essa família vão. E aí a gente pensou em construir um templo espírita, que nós construímos, irmãos, núcleo espírita Irmã Sheila. E construímos e vamos construir uma escola. Eles também não tinham escola, ele está no mesmo nível do Felipe Camarão. E nós, com todos os esforços aí, doação da universidade, através do diretor Adelson Lourenço de Araújo, saudoso amigo, que já partiu para o outro lado da vida, ajudou muito com o material que estava inservível para a universidade, mas servível para a instituição. E a doação de Paulo de Paula, Manuel Lopes, Dr. Leidson Matias e Zé Augusto da Costa. E as feiras da prestígio que o comércio doava, que a gente fazia periodicamente, contribuiu para que a gente pudesse construir a escola. No meio, quase no final, faltou dinheiro. Faltou dinheiro e o de doação, né? Então eu me atrevi a tomar 20 mil reais emprestado ao banco através do Dr. Leide Matias, que teve a coragem de ser meu avalista. Eu disse, ele vou pagar. Não sei quando, mas vou pagar. E terminamos, né, a casa. No dia da inauguração, nós passamos para os companheiros que estavam nos acompanhando, para que eles fossem os continuadores da obra, porque a gente não pode abarcar várias obras ao mesmo tempo. Primeiro que você centraliza, e a descentralização é importante, que você vai agregando pessoas que têm conhecimento, às vezes mais do que você, e vai contribuir para a obra. No dia da inauguração, nós entregamos para essa equipe, que já estava trabalhando conosco, e do quilômetro 6, e dissemos assim, bem, nós temos uma dívida de 6 mil reais, mas a dívida fica comigo. Isso não tem nada a ver com a história. E tudo deu certo. Que maravilha.
No final disso... Sim, só ainda sobre uma Manchilha. Lá, além da escola, a Manchilha até hoje evangeliza a base de 150 crianças, todas as terças-feiras, às 20 horas. Que maravilha, que maravilha. Então temos o Eurípides Bassanufo, temos a irmã Sheila, e aí depois de um bom tempo, o senhor resolveu trazer mais um centro aqui para o Rio Grande do Norte. Conta aí um pouquinho da história do Instituto Esperança. Eu gostaria de fazer um adendo que eu não falei quanto ao Eurípides. Pode ser? Claro, pode. Um acréscimo, né? Então, nós evangelizávamos a escola em Felipe Camarão, com 350 meninos, e no domingo 150. 500 crianças eram evangelizadas de 7 a 14 anos. É muita coisa. Passando os princípios da doutrina espírita, os princípios do Evangelho de Jesus. Aí voltando para a sua pergunta agora. Não, e só para complementar, né? 500 crianças dentro de um bairro que sempre sofreu muito com as injustiças, né? Sempre sofreu muito com a desigualdade. O quanto que isso foi contribuinte, né? Para uma cidade melhor, né? Para uma cidade como um todo melhor. Menos violência. Menos violência, menos droga, menos desigualdade, mais oportunidades. Se sentir valorizado como gente. Isso. E lá nós temos, desde essa época, criamos também, que eu não esqueci de dizer aí, desculpe, nós criamos um sopão, que até hoje existe. Sim. Um sopão para 300 pessoas. Todos os sábados, né? Cadastrado todos os sábados. Isso. O sopão. Eu me lembro de um dia, agora eu vou trazer uma passagem, talvez o senhor nem saiba, né? Me lembro um dia eu chateado como criança, porque, enfim, acho que eu não queria comer a comida que tinha na mesa, e normalmente a gente tinha um receio, porque quando não comia na mesa, o pai reclamava, pegava junto. E nesse dia meu pai não brigou comigo, ele não brigou. Até fiquei espantado. Ele disse: me espere que sábado você vai andar comigo. E eu com medo, né, pensando que no sábado eu fosse sofrer um castigo. Ele me acordou muito cedo. A gente foi ao Ceasa antes das 5 horas da manhã. Comprou alguns mantimentos, depois pegou algumas doações também e fomos a Felipe Camarão. E lá em Felipe Camarão, lá no centro, enquanto estava fazendo o sopão, meu pai reuniu quase uma cesta básica, era uma cesta básica, e a gente subiu, era muito pequeno, acho que eu tinha uns 8 anos, e a gente subiu até o topo do morro e foi deixar essa cesta básica para uma senhora, acho que ela era avó de 4 netos, muito pobre, fogão a lenha, muito, muito, muito pobre. E eu não esqueço dessa cena. Ela estava cozinhando, era uma pedra. Ela estava cozinhando uma pedra porque não tinha o que comer. Não só ela, como os netos. E a gente chegou com essa cesta básica, aquilo cortou meu coração de uma maneira muito grande, muito grande. A ponto de mostrar que a realidade que a gente tinha era uma realidade de muito conforto. E que aquela avó não tinha condição de proporcionar o mínimo para os netos, né? E que aquilo mudou muito minha vida, mudou muito meu jeito de ser, né? Aquela realidade clara, nua, nítida, né? E triste. E ao sair de lá, né, aquela sensação de coração cheio e ao mesmo tempo de muito choque. Me lembro que a gente trabalhou naquele sábado no sopão. Eu muito pequeno, não entendia como era trabalhar naquilo, mas via o senhor trabalhando, vovó trabalhando, papai trabalhando, trabalha até hoje. E o quanto que aquilo me engrandeceu e me edificou para ser um homem diferente, um homem, anos depois, um homem melhor, né? E ver que esse trabalho continua não só no Eurípides, não só no irmã Sheila,
mas agora também no Instituto Esperança, ele engrandece muito. A mim me envaidece como seu neto, né? Obrigado. E queria agora que o senhor chegasse um pouco na história do Instituto Esperança. O que deu nessa sua cabeça depois de aposentado, já naquela fase final da vida, continuar esse trabalho? Conte um pouco pra gente. Nós sempre entendemos que trabalho centralizado não funciona. Social, pelo menos social. Sim. Ou qualquer organização, se for muito centralizada, não funciona. Centralizado em uma pessoa. Sim. 2 pessoas. E depois de muitos anos no Eurípides, como presidente, Maria Alice foi presidente também, várias gestões, aí eu disse, está na hora de mudar. Aí eu disse para minha esposa, Maria Alice, vamos morar em Areis? Vamos fundar um centro espírita em Areis? Ou alguma coisa a mais? E aí fomos para Areis com essa intenção do centro espírita e uma parte social. Por incrível que pareça, nós conseguimos uma casa, um amigo não cobrou nada do aluguel, a gente começou a fazer reunião espírita. Uma dificuldade do pessoal entender, porque a gente pensava que a gente era outra denominação. Sim. Né? O espiritismo é muito confundido. O espiritismo é o evangelho redivivo de Jesus. E apareceu um edital, aliás, me ofereceram a gente trabalhar com escoteiro. E eu li, comecei a tomar conhecimento do que era escoteirismo. O maior projeto informal do mundo, criado na Inglaterra, isso em 1957, 58, e trazia muito conhecimento transformador à criança, do jovem e do adulto. E aí nós tivemos o atrevimento de partir para criar um grupo de escoteiro em Areis. Ora, um grupo de escoteiro em Areis, nós éramos de fora. Olha as barreiras. Nós éramos de fora. A população não conhecia meu sogro, né? Sim. Foi um homem espírita, chamado de Dr. Juca, que quase chega a ser doutor, né? Mas no outro ano foi que ele desistiu. E fazia muita caridade, né? 1750 partos sem perder uma criança. Tornou-se famoso, né? Nossa Senhora. De graça, de graça. Então a gente pegou a carona não, com ele, né? Ele era espírita. E nós, então, a gente teve dificuldade muito para fundar o grupo escoteiro. Mas depois de algumas ajudas, a gente fundou e fez um sucesso muito grande, durante 12 anos. Com o grupo de escoteiro, sim, mas a gente precisava de sede. Tudo isso que eu estou falando, a gente precisava de uma sede. Inicialmente foi alugada. E precisava de uma sede. Imaginamos uma sede. E o arquiteto fez para a gente quase de graça, né? E templo, eu sei que conhece, depois vai aparecer nas fotos, né? A sede. Nos vídeos, nas fotos. Sim. E aí a gente dizer como construir. Como construir aqui um centro espírita e as salas para as atividades. Hoje nós temos atividade escoteira, está a menos agora, a dificuldade hoje no mundo inteiro depois da pandemia, atingiu todos os grupos, até a escola atingiu a redução Nós temos a banda filarmônica de Areis, nós temos o grupo de karatê, que hoje estão com 60 alunos, né? Tem campeões brasileiros, estaduais e brasileiros, isso é uma honra, né? É uma honra. A família de baixa renda, sem cobrar nada, sem pagar nem a farda, que a farda a gente empresta. Aí quando o término saiu do karatê, o escoteiro devolve. E a banda filarmônica, já falei, são esses 3 projetos. Muita dificuldade. Hoje nós temos
o apoio da prefeitura, que a gente praticamente não tinha, e temos apoio do lá Fabiano Capeniza. Esses dois apoios. Recursos são pouco, muito pouco. Nós precisamos de muita ajuda para desenvolver o trabalho maior e não só desenvolver o trabalho, mas desenvolver com muita capacitação, com muita, digamos assim, pessoas capacitadas que a gente possa pagar para que o conhecimento que chegue a ele seja um conhecimento não só daquela área que eles querem, mas um conhecimento, então vamos dizer, da banda, do escoteiro, o karatê, mas um conhecimento educativo, de transformação, da não violência, porque são princípios básicos. Na nossa instituição, nunca, nestes 3 projetos, nunca ninguém riscou nem uma parede, nunca houve uma violência, uma briga, uma tapa, porque nós trabalhamos o princípio do respeito mútuo, desde a criança de 7 anos até os de 15, 16 anos. Então a gente, a dificuldade do recurso, como construir. Houve um loteamento lá, nós conseguimos uma parte da área chamada área verde, nós conseguimos 2.000 e poucos metros quadrados de terreno. Como construir? Então, o engenheiro que era de Natal, o dono do loteamento, nem me conhecia, me perguntou assim: eu sou engenheiro, você tem a planta? Eu digo, tenho. O arquiteto tinha feito para mim quase de graça, aqui em Natal. Eu disse, sim, mostrei, eu vou lhe apresentar a planta. Outro dia entreguei a planta a ele. Ele disse, faça um serviço para mim, um favor para mim da prefeitura. Por favor todo, pegar uma certidão. Quando eu entreguei a certidão, ele levou o projeto. Aí ele disse, olha, na outra semana ele voltou e disse, olha, 40 para iniciar. Eu contei, eu medi a quantos tijolos vão pegar na obra. 48 mil tijolos. Digo, meu Deus do céu, como é que eu vou construir 48 mil tijolos? Ele disse, eu dou todos os tijolos. Eu digo, não é possível, não era espírita para o homem. Não me conhecia. É a primeira vez, não é coisa de Deus? Isso. 40 eu vou pagar de 2 vezes. Me mostre um depósito, eu quero pagar 50% agora, 50% depois. E assim eu dou os 48 mil tijolos. Aí veio a ajuda que sempre, nunca nos faltou, de Paulo de Paula, que ele doou uma quantia boa, razoável. Manuel Lopes, deixa eu ver outra aqui para não fazer justiça. Basicamente Manuel Lopes, Paulo de Paula. E outras doações esporádicas que vai aparecer. E botei um bom dinheiro do meu, tinha vendido um terreno meu, um bom dinheiro do meu bolso, né? Alguns da família até reclamaram, papai, o senhor está botando dinheiro aí, eu digo, é meu dinheiro, né? Eu sei que terminamos o templo, 5 salas de aula, refeitório, cozinha, tudo montada, sala de música, sala de karatê, preparamos tudo. Ainda temos terreno para construir mais. Então nós precisamos de muita ajuda, muito sacrifício, muitos esforços. Nos falta recursos para a gente manter e ampliar. Perfeito. Da qualidade. Esse recurso, a gente faz um apelo aqui carinhoso a todas as pessoas que forem, como é que se diz, conhecer o projeto pelas redes sociais. A gente agradece muito a ajuda que chegar, seja lá qual for a ajuda. Eu não tenho dúvidas que essas ajudas chegarão, né? Conhecendo de perto, né, essa realidade e tendo a oportunidade de ter frequentado nesses últimos meses o centro e ter visto o trabalho, né, a doação das pessoas que estão lá de maneira genuína, sem receber nada financeiro,
né, para doar-se para o karatê. E a gente viu lá a quantidade de jovens, né, o potencial dessas crianças e adolescentes que estão ali saindo do mundo das drogas, do mundo da pobreza e indo para o mundo do esporte, né? No próprio escotismo, né? O quanto aquelas crianças ali são envolvidas, os pais fazem questão de deixá-las ali, sabem do compromisso e da seriedade e o quão essas crianças estão seguras quando estão ali no instituto. Da banda, né, da orquestra, então nesse fala, aqui a gente consegue ver algumas imagens, né, do trabalho, do quanto isso oportuniza, né, essas crianças um futuro melhor, né, um futuro melhor, por mais que elas não queiram se transformar algumas, ou não se transformem em músicos, mas elas vão levar os ensinamentos para a vida, vão poder passar para frente para os seus futuros filhos, futuros netos. E, claro, né, o quanto que isso também proporciona a toda, não diria apenas a Areis, mas a todas as pessoas que estão ao redor daquilo ali, proporciona uma oportunidade de uma vida melhor, né, de uma vida um pouco mais consistente, um pouco mais livre daquela marginalização que historicamente essas pessoas sofreriam, seriam vítimas, né? E então, a música é transformadora. Demais. Muito transformadora. Na Europa, as bandas filarmônicas, elas são prioridade há muitos anos, exato na transformação cultural da pessoa, da criança. Isso. E quanto isso, né, de fato, traz um bem, né? Traz traz uma recompensa, né? Muito maior do que financeira, né? A gente pode ver uma transformação de toda uma comunidade, de todo um grupo de pessoas por um trabalho que não é fácil. Não é fácil, não é barato, né? Não é simples, mas que também tem que ter um engrandece. maestro, né? O maestro não é barato. Tem que ter maestro, tem que ter um instrutor de karatê, tem que ter os mestres escoteiros, tem que ter alimentação, porque essas crianças quando vão lá, elas são alimentadas, muito bem alimentadas. A manutenção do prédio. A manutenção do prédio. Equipamentos, limpeza, né? Divulgação desse trabalho, porque recrutar as crianças também, principalmente após a pandemia, não é uma tarefa fácil, né? Sofre muito, né, com algumas questões, como o senhor disse, principalmente no início, de preconceito, né? Então, tudo isso, o Instituto Esperança, Francisco Ferreira Xixi vem passando, mas que vem também conseguindo ultrapassar essas barreiras. E aqui fica um pedido, né? Se você ainda não conhece o Instituto Esperança, confira os outros vídeos que estamos fazendo, divulgando nas redes sociais. Se você é de Areis ou tem família próxima, visite o Instituto. Vai ser muito importante você conhecer e sentir na pele, né? Ver na pele todo o trabalho que é feito, né? Os depoimentos das crianças, adolescentes, dos mestres escoteiros, dos instrutores, né? Do maestro. Todo mundo deixou um recadinho. Então é muito importante que você, né, utilize um pouquinho do seu tempo, confira e, se possível, né, se fizer sentido para você, entre em contato conosco para que a gente possa levar para muito mais pessoas esse trabalho do bem. Não é isso? Isso. Nós ainda, com todo esse trabalho, nós tivemos que acrescentar em Areis o templo Núcleo Espírita Dr. Juca, em homenagem ao meu sogro, né? Conta aí um pouquinho para quem não conhece a história do Dr. Juca. Dr. Juca era filho do Coronel Felipe Ferreira, que dominava a região na época de Pirangi a Congaretama, lá atrás, no tempo todo, do governador Gerais, né? Isso. E ele, o Dr. Juca, ele quase se formou-se.
Mas foi um homem que começou a vida com um simples fato. Ele gostava de caçar, né? E um dia ele estava rapaz, né, com 16 anos, 17, 18 anos, viu um grito de socorro dentro daquele mato, pouco distante de 1 quilômetro da cidade. E ele ficou, né, surpreso com aquele grito de uma jovem, de uma mulher, um grito de uma mulher, não sabia se era jovem ou não. Era uma senhora que era louca, né? E ela andava nos matos, andava pela cidade, grávida, estava tendo um menino. Quando ele chegou, se deparou com aquele quadro, e o menino já tinha nascido, e já estava com o umbigo ligado, né? Ai, Jesus. Ele disse o que fazer. Aí saiu procurando e encontrou um pedaço de aspa. Aspa que enrolava antigamente barril barril de cachaça, né? Sim. Vinha umas aspas. Ele pegou um pedaço, passou na pedra, tirou o ferrugem, Sim. cortou o umbigo da criança e a mulher escapou e a criança escapou. Graças a Deus. A partir daí ele fez 1.775 partos de graça, não perdeu uma mulher nem uma criança. Tornou-se o método dos pobres, era isso. E era espírita, nós conhecemos as obras básicas do espiritismo na casa dele. Eu comecei a namorar com a filha dele, Maria Alice, minha esposa atual, minha esposa sempre foi minha esposa. E eu vi, na mesa dele tinha os livros clássicos, os clássicos do espiritismo. E também o livro dos espíritos e outros livros, nós nos debruçamos aí, enveredamos pelo espiritismo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, ou para quem vai nos ouvir, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, conhecer a doutrina espírita. Ela foi transformadora para mim, pelos conhecimentos que Jesus deixou. O livro dos Espíritos, ele explica, ele faz uma síntese, tudo aquilo que Jesus nos deixou, sem acrescentar nada. E com isso, por essa razão, eu me caminhei por essas obras, impulsionado pelos conhecimentos que eu adquiri. Só tenho a agradecer a Deus e hoje agradecer a você, sua empresa, que está nos proporcionando essa oportunidade para que o projeto possa ser comumente conhecido e apareçam doadores para nos ajudar nessa tarefa. Nada cobramos, nem a roupa, nem nada. Tudo através de doações. Doações. Tudo através de... Sacrifício grande, porque todas essas crianças jovens, eles têm que fazer matrícula. Sim. É uma coisa organizada, tem que fazer matrícula. Então aí a documentação, fazer matrícula, levar o registro, levar foto. Há um arquivo lá completo, né? A gente chegou a conhecer a parte. E interessante, só para fechar aqui, interessante, que como nós adquirimos a banda filarmônica é completa. A banda hoje, eu acho que vale, não posso projetar aqui, vou ter medo de errar aqui. Sim, claro. Uma banda completa, com 28 instrumentos de sopro e metais, né? 15 instrumentos de percussão, 50 flauta doce e outros violões, etc. Tal. E como a gente conseguiu isso? Apareceu um edital, o governo do Estado lançou lá atrás, no tempo de... Não me lembro qual foi o governo. Foi no governo de Rosalba, salvo me engano. Foi 2014. Isso. Saiu esse edital para 69 municípios concorreram, o poder público não podia participar. Então, nós entramos na concorrência, no edital, nos inscrevendo no edital, e a clientela que eles queriam era a clientela que nós tínhamos no escoteiro. Só fizemos fazer a inscrição do escoteiro. Então, dentro da seleção, que apareceram mais de 90 participantes, nós fomos um dos contemplados pela Banda Filarmônica
e fomos no final, na hora da entrega, nós fomos chamados para ser orador oficial da entrega das bandas do governo da época. Então, uma riqueza a banda. Sim. E hoje fizemos uma parceria, nós estamos com a parceria, digo hoje, porque renovamos essa semana a parceria com, além da prefeitura, a parceria com a universidade. Né? A escola de banda, a escola de música, uma parceria com os 2 maestros, vão coordenar, exatamente para impulsionar a banda de Areia. Eu não tenho dúvidas que vai ser um grande presente para a população de Areis, para essas crianças, esses adolescentes que lá ocupam hoje e são, né, a nossa orquestra filarmônica. É uma riqueza. É uma riqueza. Eles terem acesso a uma banda, a instrumento que custa 3, 4, 5 mil reais, tem um instrumento que custa isso. Sim. Eles vão tocar de graça, né? Aprender de graça sem pagar um centavo. Verdade. Então, o nosso apelo aqui a todos aqueles que vão ter a oportunidade de ver no nosso videoclipe, né? Vai ter o videoclipe, vão ter outros vídeos específicos do karatê, da orquestra e também esse material aqui de depoimento, né? De depoimentos, né? Esse aqui que é o podcast e os depoimentos de quem hoje faz, né, o Instituto Esperança também vai estar disponibilizado. Isso. Então esperamos que todos que façam essa visita pelas redes sociais possam se lembrar da gente, possam se lembrar do Instituto Esperança como um modelo de instituição. Nada cobra das crianças. É uma instituição filantrópica sem fim lucrativo. Então se sustenta com ajuda de segundo, de terceiro. Então, nos ajudem. Sim. E quanto mais nos ajudar, mais cresce o trabalho. Perfeito. Muito obrigado por essa conversa, todo esse aprendizado, essa história riquíssima que o senhor pôde nos trazer. Obrigado pela oportunidade da sua empresa, chegar à sua empresa, ter a felicidade de encontrar com você e com a sua empresa, para que impulsionasse o Instituto Esperança. Se Deus quiser, vamos ter outras etapas e vamos estar em outros momentos aqui para passar o resultado. Exato. Ok.